Paz de Deus, irmão Rodrigo, a paz de Deus, igreja. Eu quero contar uma obra que Deus fez na minha vida e pagar o meu voto também. Eu falei que se Deus desse essa obra nas minhas mãos, eu glorificaria Ele por onde quer que eu passasse. Irmãos, no final do ano passado, eu precisei ir no posto de saúde fazer alguns exames, passar em consulta, porque eu estava sentindo muita falta de ar, dor nas costas, para fazer atividades simples como lavar um banheiro, limpar uma casa. E como eu já tinha tido sopro quando criança, na minha cabeça eu pensei que era alguma coisa relativa a isso. Marquei uma consulta com a médica e ali ela me pediu alguns exames, me pediu um eletrocardiograma e ali ela verificando o meu prontuário, ela acabou vendo que em 2013 eu tinha tido uma tuberculose e ela resolveu pedir um raio-x do tórax também. Com a graça de Deus, o meu eletro não deu nada, estava tudo normal. Mas quando chegou no raio-x do tórax, quando eu fui fazer aquele exame, eu percebi que a enfermeira que fez o raio-x, ela ficou meio apreensiva, meio assustada. Tinha me perguntado se já tinha tido Covid, eu falei que não, com a graça de Deus não tinha tido nada. E ela perguntou se já tinha tido algum problema de pulmão. Eu falei para ela que tinha tido tuberculose, mas que já fazia muito tempo e tinha feito o tratamento certinho, de 6 meses, tomado toda a medicação correta. Ali eu vi que ela ficou meio assustada, me deu aquele exame, pediu para me levar na médica no posto. Meu coração já se entristeceu, porque eu sabia que alguma coisa, alguma alteração tinha dado ali. Mas enfim, fiquei em paz, cheguei em casa, a curiosidade cutucando a minha mente, eu resolvi ver ali o que tinha dado e vi que tinha dado uma fibrose pulmonar, eu não sabia o que era isso, fui pesquisar. E ali eu vi, irmãos, que era uma doença muito séria, uma doença que definha, uma doença que acaba levando a pessoa ao óbito devido à falta de ar. E ali eu entrei em choque, em apavoramento, fiquei muito perturbada. Tive várias crises de ansiedade, eu só chorava, irmão, só chorava. A minha vida era chorar e pedir para Deus misericórdia para que Deus não me recolhesse, porque eu tinha uma filha especial para poder cuidar, tinha minha mãe de idade. Falei, Senhor, tem misericórdia, brada na minha vida, porque sozinha eu não vou conseguir. E ali um dia eu em casa, em meio a uma crise muito forte de ansiedade, a minha filhinha estava ouvindo o culto. E ali eu sentada ali, ouvindo aquele culto junto com ela, falei, Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor não for me recolher, se o Senhor for Deus na minha vida ainda, mesmo eu não sendo merecedora, sendo tão pequena, Senhor, fala comigo, mas fala comigo de uma forma que eu entenda, que eu não tenha dúvidas que é o Senhor falando comigo, me dá um sinal por caridade. E ali entrou na hora do testemunho, e aquele irmão se levantou para testemunhar, e no testemunho dele ele falava que há muito tempo ele queria congregar naquela igreja, e que Deus nunca tinha dado a graça dele congregar ali. E ele começou a contar como Deus tinha chamado ele na graça. Ele falou que desde pequeno ele sempre morou perto de uma igreja evangélica, mas que Deus nunca tinha dado a graça dele congregar e nem entrar em nenhuma delas, até que Deus preparou que eles se mudaram para uma outra cidade, e nessa cidade eles tinham uma igreja atrás da casa deles, e toda vez que começava a palavra de Deus ali, o coração dele ardia, e chegou um dia que ele não aguentou e acabou indo assistir aquele culto. Ali um batismo, Deus chamou ele na graça. Deus chamou os pais dele, os irmãos dele, e acabou chamando toda a casa dele para servir a Deus. E ali um dia ele trabalhava na roça, ele sentado para descansar na hora do almoço, ele olhou para o céu e falou, Senhor, tem misericórdia. Eu acho que eu não vou passar dos 35 anos, porque eu sinto tanta dor nas minhas costas, tanta falta de ar. Eu acho que eu não passo dos 35 anos. E quando chegou a noite, ele foi congregar e Deus deu na palavra na boca do irmão e falou, irmão, hoje você olhou para o céu e você falou assim que você não ia passar dos 35 anos, mas hoje Deus manda te dizer que você vai passar do 35, do 36, dos 37. Hoje Deus manda te dizer que Deus multiplica os seus dias sobre a face da terra para o nome dele ser glorificado. Fique em paz, irmão, que muito ainda você vai fazer na obra de Deus. Ali ele foi feliz e contente para a casa dele.
Deus libertou ele daquela enfermidade, libertou ele daqueles pensamentos, e ele já está com 73 anos dando glória a Deus. Aí ele falava assim no testemunho: hoje, irmãos, eu nunca tive, Deus nunca tinha dado a graça de eu congregar aqui, sempre tive vontade. E quando eu pisei no estacionamento, Deus falava para mim dentro do meu coração que era para me contar essa obra. E Deus manda te dizer, alma, que está aqui dentro, que está ouvindo esse testemunho. Assim como Deus fez comigo, Deus vai fazer com você. Deus vai multiplicar os seus dias na face desta terra. Fique em paz, porque assim como Deus fez comigo, Deus vai fazer com você. Ali eu comecei a dar glória a Deus, porque eu tinha certeza que era um sinal de Deus na minha vida. Eu falei, é o Senhor falando comigo. Eu tenho 35 anos, eu sinto falta de ar e dor nas costas. Deus não podia ser mais claro do que estava ali falando comigo. Mas o diabo da nossa alma é sujo, ele é imundo, ele continuou falando dentro do meu coração, ele continua perturbando a minha mente. E ali, irmãos, a grande angústia entrou dentro de mim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor já falou comigo, mas mesmo assim eu estou nessa agonia da minha alma. Tem misericórdia, Senhor, fala comigo. E ali eu escutando os cultos da live, o Senhor mandou na boca do irmão Rodrigo que repreendesse a ansiedade, que repreendesse a depressão. E aquela palavra entrou dentro do meu coração e parece que aquele espírito levantou e foi embora. Eu fui liberta com a graça e misericórdia de Deus. Aquela palavra veio como uma flecha na minha vida. E ali, irmãos, na mesma semana, Deus falou para mim pela palavra, que era para mim avante do meu problema em nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, e assim eu fiz. Foi marcado meu pneumologista. Eu entrei ali naquela sala, só eu e Deus sabia como eu estava, meu coração apertado, que não tinha ninguém para poder ir comigo. Eu falei, Senhor, eu vou nesse exame em nome do Senhor dos Exércitos, e assim eu fiz. Quando eu cheguei ali naquela médica, expliquei todo o meu problema para ela, mostrei os exames, o primeiro exame, ela olhou, balançou a cabeça, que era o raio-x. O segundo é aquela aspirometria, que é onde você assopra para poder ver os pulmões. Ela balançou a cabeça, com uma cara não muito boa. Mas quando ela pegou a minha tomografia na mão, irmãos, oh glória a Deus, aleluia. Quando ela pegou minha tomografia na mão, ela tomou um espanto. Ali ela falou, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, mas doutor, o que que deu aí nesse exame? Eu só fico nessa angústia sem saber no que deu aí. Ela falou, então, moça, o primeiro exame falou que você estava ruim. O segundo também confirmou o primeiro. Mas o terceiro te absolveu de todos. O terceiro falou que você não tem nada. Fique em paz, aquieta teu coração. Tá tudo certo. Eu falei, doutor, eu posso tirar isso da minha cabeça? Ela falou, já devia ter tirado. Você não tem nada. Tá tudo limpinho, seu pulmão tá limpo, tá perfeito, não tem nada. E eu tô aqui dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus me libertou por completo, por completo. Deus mostrou que Deus é Deus na minha vida. E é por isso que eu tô mandando esse testemunho e glorificando o nome desse Deus que é maravilhoso.